sistema endócrino ele está em diversas partes do organismo, muito similar àquilo que vocês viram nos órgãos linfóides. O sistema endócrino que a gente vai estudar nesse capítulo, né? Então a gente não vai conseguir estudar o sistema endócrino inteiro, porque tem partes que vai para o reprodutor masculino, partes que vai para o reprodutor feminino. Mas nesse capítulo a gente vai falar da glândula pituitária, que é a hipófise, tá bom? Que produz uma série de hormônios, a gente vai falar no momento apropriado. Aí a gente tem a glândula pineal, que produz a melatonina, que regula o ritmo de vigília do nosso organismo. Inclusive tem gente que toma melatonina para poder dormir. Tá? Então está tudo nessa regiãozinha aqui do encéfalo. Aí a gente tem a paratireoide, que produz o paratormônio, que tem a ver com o metabolismo de cálcio. Você tem a tireoide, que produz o T4 livre, que é o hormônio da sua atividade, né? Da atividade de suas células. A adrenal ou suprarrenal, a gente utiliza mais o termo suprarrenal, que é a glândula que se divide em córtex e medula. Vocês vão ver que ela produz ou corticoide ou hormônios medulares, que é a adrenalina. Tá? O pâncreas, que produz insulina e glucagon, que tem a ver com glicose. Um joga a glicose para dentro da célula, o outro coloca a glicose para fora da célula. E testículo e ovário a gente vai ver nos reprodutores, masculino e feminino. Tá bom? Então, são esses aqui os órgãos que a gente vai estudar de histologia nesse capítulo de endócrino. Então, antes de falar da histologia da hipófise, né, vamos falar um pouquinho sobre esse mecanismo aqui que a gente pode chamar de feedback. O que é o feedback? É quando o produto regula a sua própria produção. Como assim? Se o produto está em excesso, a gente tende a diminuir a produção. Se o produto está em falta, a gente tende a aumentar a produção. Seria basicamente isso. Então, como que funciona? A gente tem aqui o hipotálamo. O hipotálamo ele é justamente o assoalho do encéfalo que fica pendurado nele a hipófise. A hipófise ela tem um formato arredondadinho, a gente vai ver. E é como se fosse uma ervilhinha, né, pendurada nesse assoalho, nesse piso aí, que é o hipotálamo. Então o hipotálamo ele conversa diretamente com a hipófise. Então aqui a hipófise ela se divide em hipófise anterior e hipófise posterior. Tá bom? A pituitária, o termo pituitária se refere justamente à hipófise. Tá bom? E anterior seria a adenohipófise, posterior seria a neurohipófise. A gente vai detalhar isso mais na histologia. Bem, o que eles vão produzir? Por exemplo, eles vão produzir aqui o ACTH, que regula o córtex da adrenal, aí tendo maior ou menor hormônios do tipo cortisol, aí vai vir uma mensagem que vai regular a ação ou do hipotálamo ou da hipófise, fazendo com que aumente ou diminua a produção de ACTH. O mesmo vai acontecer com o TSH, que é o exemplo que eu acho mais simples. Então, por exemplo, a gente tem a produção de TSH, né, aqui na hipófise anterior. O TSH é quem alimenta a tireoide, é quem ele sinaliza para a tireoide que a tireoide tem que aumentar ou diminuir a produção de T3 e T4. E a tireoide produz T3 e T4. O que eu acho bem interessante aqui é assim, se T3 e T4 está baixo, aumenta TSH, e por consequência aumenta T3 e T4. Mas se T3 e T4 está em excesso, diminui TSH e aí T3 e T4 acaba diminuindo. Bem, então o TSH ele é um dos hormônios que serve de parâmetro para que a gente depois defina aqui como que está verifique aqui, né, como que está a concentração do T3 e T4. Por exemplo, eu tenho atravessado problemas de saúde na minha família, recorrentemente, de pessoas que têm hipotiroidismo. O que é o hipotiroidismo, no caso? É quando o TSH está elevado, ou seja, tem muito hormônio que está tentando fazer com que a tireoide funcione para produzir T3 e T4, então o TSH está elevado, só que tem algum probleminha na tireoide, lá na minha família isso é muito recorrente, tem algum probleminha na tireoide, que o T3 e T4 ele não produz suficiente, não é produzido em quantidade suficiente. E daí o feedback fala o quê? Aumenta o TSH, mas tem algum probleminha na tireoide e tal, então o TSH fica elevado e aí
se faz reposição hormonal, e o interessante disso aí é que essa reposição hormonal com levotiroxina, ela é uma reposição hormonal relativamente barata, e é um remédio que quando você toma, você neutraliza os efeitos, que são efeitos deletérios para a saúde da pessoa. Então é interessante que você descubra o quanto antes qualquer problema de tireoide para que você possa tratar. E quando é criança, quando é bebê, isso tudo é muito mais grave, tá bom? Então no teste do pezinho você quantifica o TSH, e daí você contém mais ou menos uma sugestão de se é necessário fazer uma reposição de T3 e T4 no bebê. Se esse bebê demorar mais de 30 dias para iniciar essa terapêutica e ele for, por exemplo, ele tiver o hipotiroidismo franco, ou seja, está faltando T3 e T4, você já começa a ter efeitos muito deletérios e permanentes na vida dessa pessoa, como diminuição de número de neurônios, diminuição do QI, e se você trata, a criança vai ter vida normal. Por isso, fazer o teste do pezinho em um laboratório de confiança antes dos 30 dias é bem importante. Tá? O FSH e o LH, eles atuam ou no testículo ou no ovário. Se for no testículo, ele vai produzir inibina e testosterona, que vão fazer feedback novamente na pituitária. E se for no ovário, vai produzir estrógeno e progesterona, que vão fazer feedback novamente na pituitária. Tá com excesso de estrógeno, né? Tá com excesso de estrógeno. Tá com excesso de estrógeno, pode diminuir o FSH, liga o LH, e seria mais ou menos isso. No reprodutor feminino a gente vai estudar o reprodutor feminino, esse ciclo, ele é bem interessante porque ele é cíclico, né? Diferente do homem que produz espermatozoide o período todo, a mulher não, ela tem um ciclo, tem um momento que é a ovulação, tem um momento que é a menstruação e assim por diante. Então é bem ilustrativo como que esses hormônios atuam na mulher. No homem é menos ilustrativo porque não tem esse ciclo tão marcado. Tá certo? Aí a gente tem aqui o ADH, que é o hormônio que está relacionado com reabsorção de líquidos, oxitocina, que é um hormônio que durante o parto ele promove a abertura lá da sínfise púbica, mas a oxitocina também está relacionada com contração muscular durante o parto, contração muscular para a secreção do leite materno nas mamas. Mulheres que fazem cesariana recebem injeção de oxitocina, porque como elas não passaram pelo parto natural, precisa receber oxitocina para poder mandar o leite para a mama. Né? A prolactina, tá certo? Que promove a produção de leite nas mamas, e o hormônio de crescimento, growth hormone, tá? GH, que é o hormônio que faz com que a pessoa ganhe estatura. Tem crianças que elas descobrem ainda quando crianças, tá? Depois de adulto não adianta mais, mas descobrem quando crianças que poderia ser um pouco mais altas, ou seja, tem um potencial. Tem uma regra que você pode mais ou menos fazer, que é assim: você pega a altura da mãe mais 13 centímetros, a altura do pai, soma a altura dos dois e divide por 2. Seria essa a expectativa de altura da sua criança em maior probabilidade. E aí, desvios nisso aí podem passar por investigação e pode ser que simplesmente, geneticamente, no sorteio dos genes, a criança seja um pouco mais alta ou um pouco mais baixa do que isso. Tá? Bem, era isso. Vamos agora para a histologia. Essa daí é a hipófise, a glândula pituitária. A pituitária ela tem duas origens embriológicas distintas. Uma é aquilo que seria o palato da boca embrionária, ele solta uma evaginação, um tecidozinho que ele se dobra sobre si mesmo, que é esse dobramento aqui que vocês vão ver nesse sentido. Acompanha a seta, ó. Vocês conseguiram ver aqui um dobramento, ó? Essa dobra aqui, isso aqui é justamente o palato da boca do embrião, que ele se desprende desse palato, faz uma dobrinha e sobe e gruda no tecido nervoso. Esse aqui é o tecido nervoso, tá? Esse aqui é o tecido nervoso. Então a gente chama isso aqui de neurohipófise e isso aqui de adenohipófise.
Só que daí a gente chama isso aqui, por exemplo, da porção anterior e esse aqui da porção posterior. Tá? E aí a gente também pode chamar de pars distales e pars proximales. E no meio disso aqui existe uma intersecção, e nessa intersecção, inclusive aqui, ó, essa intersecção, isso aqui é a junta dessa dobrinha, tá vendo? Nessa intersecção aqui, por vezes, acumula um produto que a gente chama, fala que é o produto da pars intermédia. É justamente o líquido de Rathke, porque forma uma bolsa, essa bolsa a gente chama de bolsa de Rathke, na hora que faz a dobra. Então, na hora que você dobra, tem por isso na tela, dobrou, pronto. Na hora que você dobra, forma uma bolsinha no meio. Essa bolsinha é cheia do fluido, que seria o fluido de Rathke, tá bom? A gente vai chegar lá. Bem, então vamos para a pars distales, que é a pituitária anterior, tá bom? A gente vai, na microscopia de luz, a gente vai identificar 3 tipos celulares. Da microscopia eletrônica são 5 tipos celulares, mas na microscopia de luz já está bom demais. São essas células. A gente chama um grupo delas de cromófilas, porque se coram muito bem, e cromófobas, que são aquelas que não se coram bem. Vamos começar pelas cromófobas, aquelas que se coram meio xixelento. Vocês podem ver que essas células aqui, ó, elas não estão muito bem coradas. O citoplasma dessas células está um azul muito clarinho, ó, aqui nessa região aqui. É só comparar com essas outras células aqui, que estão um azul muito intenso. Tá? A coloração aqui é um tricrômio de Azan. Esse tricrômio de Azan é uma coloração muito boa para encontrar essas células cromófobas. Se você está no HE, é mais difícil de encontrar células cromófobas. Tá bom? E daí a gente tem as células cromófilas. Vamos olhar aqui as células cromófilas. Opa, aqui ó. Aqui tem um montão de célula azul bem coradinha. E existe aqui uma mistura da cor vermelha, que são os vasos sanguíneos, os capilares, que estão permeando essa hipófise. E existe aqui células que estão coradas em vermelho. Então a gente tem que diferenciar um pouco isso. Vamos lá, é fácil. Vamos começar pelas células vermelhas, que são as cromófilas acidófilas. Então, essas células aqui, ó, essas células aqui que tem núcleo, então com citoplasma vermelho, são as cromófilas acidófilas. Vocês podem ver que não é tipo uma célula aqui e outra célula ali, não, elas ficam, são muitas células, né, juntas. De vez em quando a gente encontra por exemplo, uma célula cromófoba invadindo aí esse espaço. Ó, aqui tem uma célula cromófoba, tal. Mas as cromófilas acidófilas, elas formam como se fosse um coletivo, um grupo, um agrupamento de células. E aqui eu tenho, por exemplo, ó, é só ver que não tem núcleo. Se não tem núcleo, são hemácias, tá certo? Então isso aqui é um capilar. O capilar na hipófise, para permitir o trânsito de substâncias, ele vai ser um capilar muito permeável. Ele vai ser um capilar que a quantidade de fenestras que existem nesse capilar é um pouco aumentado, aberturazinhas, espacinhos que existem nesse capilar é um pouco aumentado, justamente para permitir o trânsito do hormônio de dentro das células para dentro do capilar. Lembrando que endócrino é quem secreta para o sangue, exócrino é para quem secreta numa superfície epitelial. Então, por exemplo, no intestino é tudo exócrino, porque secreta para a superfície epitelial. Agora, aqui, a gente está dentro do cérebro, vai secretar tudo para o sangue. Então, se secreta para o sangue, são glândulas endócrinas, tá? Então, aqui eu tenho sangue, aqui ó, sangue, aqui sangue, aqui sangue. São capilares muito dilatados, né? De parede bem fininha, bem delgada. Tá bom? Então, essas aqui são as cromófilas acidófilas. Vamos para as cromófilas basófilas. Olha a diferença, ó. É sempre uma cor muito próxima do núcleo, às vezes fica até difícil de enxergar o núcleo. Então essas células que o citoplasma ficou com a cor muito parecida com o núcleo é basófilo. Então essa célula também é basófila, porque a cor está parecida, núcleo e citoplasma. É a regra, tá certo? Então essas aqui são as cromófilas basófilas. Então são quantos tipos de célula a gente tem nessa pars distales, ou adenopófise, ou hipófise anterior? Quantas células a gente tem? Tem 3 tipos de células identificadas na microscopia de luz. Tá? Na microscopia eletrônica a gente consegue identificar até 5 tipos de células. E aí agora a gente precisa ir lá naquela região intermediária, naquela
regiãozinha que eu falei que forma a bolsa de Hatzky. Tá? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o fluido. Opa, tô passando o mouse, mas quero colocar minha cabeça aqui. Isso aqui é o fluido, ó. O tecido, o fluido de coloide, né? Que é justamente aquele que encharca essa bolsa de Hatzky, tá certo? Isso aqui é fruto desse dobramento, desse dobramento da adenipófise, tá bom? E por conta desse dobramento dessa adenipófise, surge essa porção aqui que a gente chama de porção intermédia, pars intermédia, tá certo? É a porção intermediária da hipófise. E agora a gente vai para a neurohipófise. Bem, o que a gente vai ver aqui na neurohipófise ou hipófise posterior? A gente, nessa hipófise, apesar de a gente chamar de neurohipófise, não tem o corpo celular do neurônio. A gente não tem o pericário, tá certo? O núcleo do neurônio não está aqui, está no hipotálamo. Porque os hormônios são produzidos lá no hipotálamo, eles descem pelo axônio e chegam até aqui. Ah, Leandro, mas e que são essas células que estão aí? Essas células aqui, a gente chama elas de pituicitos. São células acessórias que elas seguram, nutrem, sustentam, elas auxiliam justamente o tecido nervoso, essas terminações axônicas que tem aqui na região da hipófise posterior. E, às vezes, existe um acúmulo de neurotransmissores, um acúmulo de hormônios tão grande nessa regiãozinha, que forma essas regiõezinhas aqui, que a gente vai chamar aqui de corpos de Herrick. Aqui, por exemplo, tem um corpo de Herrick. Vamos pegar alguns, são mais bonitinhos, tá? E ó, aqui também, para outro. Aqui, ó, tá? Então, esses corpúsculos de Herrick, ou corpos de Herrick, Herring, esses corpúsculos de Herring, ou corpos de Herring, isso aí são acúmulos justamente de vesículas secretoras, de produtos que foram produzidos lá no hipotálamo, lá no corpo celular, lá do hipotálamo, desce pelo axônio e se acumula aí nessa região. Então, as células, que a gente vê o núcleo, né? Sempre olhando o núcleo. Essas células aqui, esses núcleos, são núcleos de pituicitos. E esses aqui são os corpúsculos de Herring. Então, essa outra glândula aí é a tireoide. A tireoide é a glândula que vai produzir o T3 e T4, que são os hormônios que vão interferir no nosso metabolismo. Tá bom? A tireoide ela é envolvida por uma cápsula. Tá? Essa cápsula é de um tecido fibroso. Que isso quer dizer que esse órgão aí ele tem um envoltório fibroso e ele é, como eu posso dizer, isolado, razoavelmente isolado. Essa cápsula, por vezes, ela invade, né? Deixa eu apontar aqui a cápsula, certo? Isso aqui é cápsula. Aqui, ó. Isso aqui é a cápsula. Essa cápsula, por vezes, invade o tecido tireoidiano, né? Formando aquilo que a gente pode chamar de trabéculas. Vocês já conhecem esses termos aqui, porque isso aqui apareceu em linfonodo, isso aqui já apareceu no baço. Então aqui, ó, trabéculas. São esses tecidos fibrosos aqui que sustentam o órgão, ajudam na sustentação. E a tireoide, você pode ver que ela tem como se fossem piscininhas, ó. Olha, uma piscinona aqui, ó, outra piscinona. Essas piscinas a gente chama elas de folículo. Eu já falei em outros momentos que tudo que é circular assim a gente chama de folículo na histologia. Então vamos dar uma olhada aqui nos folículos tireoidianos. Aí, ó, vários folículos, várias dessas estruturas circulares aqui, ó, aqui, tá bom? E a gente dentro dos folículos a gente tem os coloides, né? Que é essa substância aqui, a gente chama ela de coloide, que é a substância que parte dela está sendo utilizada, que é essa bordinha, pela célula aqui
que está na borda aqui do folículo, que é a célula folicular, tá bom? Para transformar esse colóide aqui num hormônio que vai ser secretado para dentro desse capilar sanguíneo, tá? Então, seria esse o ciclo. Esse colóide aqui, ele vai ser utilizado como matéria-prima para depois secretar o T4 livre aqui nesse capilar sanguíneo. Como que são as células foliculares? É um epitélio simples cúbico, ou seja, são células em que os núcleos são bem redondinhos. É um epitélio simples cúbico. Aí nós temos as células parafoliculares. Como que são essas células parafoliculares? As células parafoliculares, como essa daqui, tá certo? São as células que estão entre os folículos. São aquelas células que elas não estão com a função de fagocitar esse material colóidico aqui, esse colóide, para trabalhar ele para depois liberar para a circulação. Não é assim. Ó os capilarizinhos aqui, ó, como eles são fininhos, ó, em íntimo contato com a glândula. Então vamos olhar aqui os capilares. Ó, começa aqui, aí aqui, ó, vem para cá, ó, passa para cá, sobe aqui. É muito fininho, é muito delicado. Ó aqui, ó esse trajeto, como é fininho. São os capilares que estão aqui vascularizando essa glândula. Sempre lembrando, né? O endócrino é a secreção que cai para o sangue. E exócrino é a secreção que cai por uma superfície epitelial. Então a célula folicular ela secreta T3 e T4. Tá? E a célula parafolicular, que é a célula no espaço externo, fora do contexto folicular, a célula parafolicular vai secretar calcitonina, que vai interferir no metabolismo de cálcio. Outra glândula que a gente vai estudar é a paratireoide. Outra glândula que a gente vai estudar é a paratireoide. Ela é uma glândula que possui cápsula. A cápsula é esse tecido fibroso que reveste, isola, né, essa glândula. Tá bom? Essas cápsulas por vezes invaginam, formando trabéculas. Então, aqui tecido fibroso que invaginou e se projetou para dentro do órgão, dando sustentação ao órgão. Tá? A gente fala que isso aí é o estroma do órgão, é justamente a porção que dá sustentação ao órgão, conduz vasos, para que esse órgão possa ser nutrido, para que esse órgão possa ter forma. Então a gente chama isso aí de estroma. E daí a gente tem o parênquima, né? O parênquima tem aí as células funcionais, que são as células principais. A gente chama essas célulazinhas todas bem homogêneas, pequenas, núcleos bem condensados, um núcleo muito próximo do outro, citoplasma bem homogêneo e bem encorado. Tá? A gente chama isso aqui de células principais. A gente tem as células oxifílicas, que são células com abundância de citoplasma. E essas células com abundância de citoplasma, elas têm um núcleo, tem um volume de citoplasma e o núcleo fica destacado, fica mais nítido, né, o núcleo, porque justamente você tem aquela massa citoplasmática e aí fica fácil de evidenciar o núcleo. Aí a gente tem as células claras, que são essas células em que o citoplasma ele é bem mais clarinho. Tá bom? E a gente tem aqui o tecido adiposo, que são essas células aqui que acumularam bastante triglicerídeo e aí forma aquelas células aí que tem um formato mais anelar, né? O núcleo ele fica bem na bordinha e a célula fica toda repleta de triglicerídeos, né? Então, ó, o núcleo na bordinha, célula repleta de triglicerídeos, núcleo na bordinha, célula repleta de triglicerídeos. Isso aqui é tecido adiposo, tá bom? Isso aqui é tecido adiposo. Quais são os hormônios produzidos por essas células? Bem, a célula principal, ela produz aqui o paratormônio. Tá? A célula oxifílica,
ela tem muitas mitocôndrias aqui no citoplasma, tá? Mas não é totalmente esclarecido a função dessa célula oxifílica, bem como não é totalmente esclarecido a função dessas células aqui, que são células claras, tá bom? Beleza, a outra glândula que a gente tem que estudar é a glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, ela tem uma divisão em córtex e medula. Então vamos ver aí as partezinhas dela, tá? Então, a primeira coisa a gente vai ver a cápsula. Tá, a cápsula, ela é, aqui nessa imagem, ela está mais difícil de evidenciar. A gente consegue evidenciar que existe um conjunto de fibras aqui nessa região. No entanto, não é tão fácil de evidenciar como nos outros exemplos anteriores. Bom, aí a gente pode observar os vasos sanguíneos aferentes. Opa! Esses vasos sanguíneos aferentes é interessante a gente observar que eles estão aqui, ó, na cápsula, e eles têm esse endotélio alto, né? O núcleo da célula endotelial está sempre altinho, tá? Endotélio alto porque o endotélio tem uma participação maior aqui nessa glândula, o metabolismo das células endoteliais, uma participação maior aqui nessa glândula do que em outros tecidos em que não tem endotélio alto. Endotélio alto a gente tinha visto no baço. Tá? Nervos. Então a gente está nessa regiãozinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, nota quadradinha azul bem aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu ver. Bem aqui nessa regiãozinha tem um quadradinho azul. Esse aqui são os nervos, ó. Dá pra gente ver, ó, as células com endotélio alto, tá? E aqui, a gente tem aqui aqueles axônios, tá bom? Então cada tubete desse aqui, ó, é um axônio. E o conjunto desses axônios aqui compõe o nervo, tá bom? E essas aqui são células gliais de sistema nervoso periférico, tá bom? Beleza. Vamos para a próxima. Região cortical. Então, existe aqui a região cortical. Ela começa aqui depois da cápsula, né? Terminou a cápsula termina mais ou menos aqui. Aí vem córtex, até aqui. Essa regiãozinha aqui é o córtex. Glomerular, fasciculada e reticulada, são as camadas. E aqui é medula, tá bom? Vamos ver agora cada uma dessas partes aí. Zona glomerulosa. A zona glomerulosa, ela secreta aldosterona, ela tem essa aparência aqui que forma como se fosse lembra do... vou usar uma expressão, mas ela forma essas estruturas aqui mais circulares, tá? É errado eu falar isso, mas lembra do glomérulo renal, né, que é o corpúsculo renal? Seria mais ou menos aí uma aparência de uma estrutura mais circular, né? Aqui, ó, circularzinho, mais ovalado, né? Tá, essas estruturas aqui mais ovaladas é a região glomerular. As células, elas têm uma coloração mais homogênea, tá? E não é tão aparente aquela aparência de espuma. A aparência de espuma, ela vai aparecer mais na região fasciculada. Então essas células aqui, elas têm esse citoplasma aqui que parece uma espuminha. Tá? Eu vou aumentar um pouquinho. Olha lá. Ó. Isso aí são microgotículas de lipídio. Microgotículas de lipídio. Que vão servir de matéria-prima para fabricar o cortisol. Tá bom? E daí dá esse aspectozinho aqui de espuminha que eu falei para vocês. E aí a célula reticulada, a camada reticulada, que é essa camada final aqui, em que o citoplasma está bem mais homogêneo e a gente está adjacente aqui à região medular. Essa aqui é a região medular e essa aqui é a região reticulada. Tá? Nessa região reticulada a gente produz o precursor da testosterona.
E aí, na região da medula, existem vasos de maior calibre, como esse vaso aqui, tá? E na região da medula a gente tem aqui as células cromafins, essas células aqui, ó. Essas células cromafins, elas são responsáveis pela produção de noradrenalina e norepinefrina, tá? Desculpa, epinefrina e norepinefrina. Noradrenalina não. Epinefrina e norepinefrina, tá? Porque senão confunde. Então vamos usar o termo só técnico. Então, ó, essa aqui é a região. Essa aqui é a região das células cromafins que produz norepinefrina e epinefrina, que é a adrenalina, tá bom? É a adrenalina. E aí existem algumas células gliais, né? Que elas são gânglios do simpático, do sistema nervoso simpático, autônomo, né? Simpático, como essa célula aqui, ó. Aqui você observa um núcleo bem circular, bem redondo, um nucleolo bem evidente. Isso aqui é um corpo celular de neurônio que forma um gânglio. Ok? Beleza, outro órgão que a gente tem que observar é o pâncreas, né? O pâncreas é uma glândula mista, que tem secreção exócrina e secreção endócrina. A secreção exócrina é aquela que vai para a superfície do duodeno, né? No epitélio de revestimento do duodeno. Isso é exócrino, vai para o epitélio de revestimento. Já a secreção endócrina é aquela que cai no sangue. É por isso que ele é uma glândula mista, né? Ele está soltando secreção no sangue, que é a parte endócrina, e secreção na superfície do duodeno, no epitélio superficial do duodeno, que é a secreção exócrina. Bem, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver as ilhotas. Se vocês repararem, aqui ó, na pontinha da seta está mais clarinho, aqui na pontinha da seta, aqui e aqui. Então essas regiõezinhas mais clarinhas, elas são regiõezinhas das ilhotas de Langerhans. Ó. Ilhota, ilhota, ilhota. Ele tem esse termo aí, ilhota, justamente porque parece que está num mar de células exócrinas, aí você encontra uma ilhota. Aqui uma regiãozinha separadinha, né, cercado de água por todos os lados, que é a definição de ilha, só que no caso é cercado de células secretoras de secreção exócrina por todos os lados. Bem, se a gente olhar as ilhotas com um pouquinho mais de detalhes, como aqui, a gente vai ver que tem vários tipos celulares. Aqui tem alguns capilares, tá? São os capilares que acabam recolhendo o hormônio e distribuindo para o organismo inteiro. E tem mais de um tipo celular. Não é muito fácil de distinguir, não. É necessário uma coloração diferenciada para conseguir distinguir. A gente vai ver essa coloração daqui a pouquinho. Mas quem são essas células? Tem a célula beta, que é a célula que produz a insulina, e a célula alfa, que produz o glucagon. A célula beta que produz a insulina faz com que o sangue saia que a glicose saia do sangue e vá para dentro da célula. E o glucagon faz com que a reserva de glicose, glicogênio, por exemplo, que está dentro da célula, seja disponibilizado no sangue. Beleza, vamos olhar agora quem é a célula beta, e daí aquela que não está corada não é a célula beta. Essa daqui é uma coloração de aldeído fucsina, e essas células coradas aqui, isso aqui corado é tudo insulina. É tudo insulina, uma coloração que cora a insulina. E as células que não estão com o citoplasma assim coradinho, como algumas células aqui nessa regiãozinha, tá? E aqui nessa regiãozinha tem algumas célulazinhas que estão fracamente coradas aqui, tal. Podem ser células ou do capilar ou células alfa, né? Que daí secretam glucagon. Beleza? Bem fácil, as ilhotas. E esse foi o nosso último órgão.